Fala juventude, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Christian Lobauer, ele que é candidato à vice-presidência da República pelo Partido Novo. Se você quer saber um pouco mais sobre a relação entre política e economia e principalmente alguns conceitos, acompanhe com a gente. Pessoal, o professor Christian Lobauer, ele é mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e, além disso, já foi VP de assuntos corporativos da Bayer, também diretor executivo da Citrus BR e hoje candidato à vice-presidência da República pelo Partido Novo. Christian, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente num canal de economia, falando especificamente hoje de um conceito um pouco nebuloso. No Brasil, nós criamos alguns estereótipos, principalmente ou ligado à política ou à economia. E um desses estereótipos, que às vezes até a gente fala, pô, isso aí tá ligado ao consenso de Washington, ou mais do que isso, até político resolve falar, se xingar, seu comunista, seu capitalista ou até mesmo seu neoliberal. A minha pergunta que eu quero jogar para você começar a discutir esse bate-bola é, qual é a essência ou qual é a ideia de neoliberalismo no mundo que a gente vive e qual é a essência dessa ideia para a economia brasileira? Olha, obrigado, um prazer estar aqui com vocês, satisfação discutir esses temas tão interessantes para a gente pensar política e economia. Vamos começar, se me permite, citando um autor que é quem tentou explicar essa diferença de direita e esquerda do ponto de vista mais contemporâneo, para sair um pouco dessas ideias velhas do período da Guerra Fria e tal, que é o Bobbio, Norberto Bobbio, que é um cientista político, um filósofo italiano, que definiu que o que se concebe como um Estado mais presente na economia e interventor na sociedade é o que há de mais para a esquerda, E o que há de mais para a direita é um Estado menos interventor e um ambiente mais livre de trabalho, de investimento, de ir e vir, e de opinião, e de, enfim, todos os conceitos que estão em torno da ideia de liberdade. E indo ao ponto, o que é o neoliberalismo, que também no Brasil é entendido como um palavrão, uma coisa horrorosa e tal. O neoliberalismo, na verdade, nem chegou no Brasil, nunca chegou aqui. O PT costumava chamar o período FHC de neoliberal, para você ver o tamanho da confusão que se criou, inclusive na universidade. O que a gente tem historicamente como períodos que podem ser entendidos e avaliados como neoliberais é, por exemplo, o período do presidente Reagan nos Estados Unidos, o período da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que foi o quê? Foi um ajuste forte fiscal e nas contas públicas desses dois países. Vamos pegar o caso inglês, que é o mais agressivo, no final dos anos 70, início dos anos 80, a Inglaterra é um país que estava à beira da falência. Seguidos governos trabalhistas fizeram do Estado inglês um Estado impagável, que é um pouco nas devidas proporções do que a gente tem vivido na América Latina nos últimos 25 anos e vive no Brasil atualmente. Estados falidos em função dessa visão de Estado invencível que pode gastar até nunca mais, onde se desconhece o conceito de escassez, ou por má fé ou por ignorância. Então, o Estado neoliberal, aplicado nesses dois casos que me parecem relevantes para entender, é um ambiente onde se desestatiza ou se privatiza uma série de serviços e de empresas de Estado. No caso inglês foi contra os carvoeiros, depois os serviços de trem, etc., que você libera as despesas de Estado para que ele seja investido em outra coisa. E o ambiente de negócio fica muito mais viável, quer dizer, o Estado fica mais enxuto, tem mais recursos para investir em educação, em saúde, em segurança, que são os aspectos que nos parecem, para quem é mais próximo a essa ideologia, mais relevantes para desenvolver uma sociedade. Eu não vou dizer a você que a gente quer que o neoliberalismo se chegue ao Brasil, mas eu acho que a gente tem que viver uma experiência liberal verdadeira nesse país. Nós vivemos desde sempre o capitalismo de Estado, o capitalismo, como o professor Lazzarini lá do INSPER escreveu, o capitalismo de laços. Quer dizer, aqui o capitalismo não é de verdade. O recurso público vai a custo baixo para os amigos do rei, E a sociedade, de uma forma geral, tem dificuldade de criar negócios, de investir, de ter boas ideias, de transformar em empresas, etc. Então tem uma mistura de coisas aí que a gente quer trazer para o momento contemporâneo brasileiro, que é justamente trazer a ideia liberal, de uma forma geral, e quiçá um governo neoliberal
que traria, eu tenho certeza, um enriquecimento brutal para o país em todas as suas dimensões. Até aproveitar a deixa do Christian aqui, se vocês perceberam, a ideia central ligada ao neoliberalismo está ligada, por exemplo, não a um Estado mínimo, mas a um Estado que se dedique às suas atividades essenciais, que é regulação, garantir, por exemplo, ao direito da propriedade privada, dentre outras atividades. Nesse conceito, aí eu devolvo para você, Christian, perguntando o seguinte, até pela sua fala, parece que nós ficamos com a seguinte impressão: nós podemos ter até indiretamente um liberalismo político, mas aparentemente nunca ao longo da história econômica brasileira nós tivemos liberalismo econômico. É verdade. E aí eu aproveito para que você responda a isso e também jogo uma outra bola. Aparentemente, ao longo de toda a nossa história econômica, nós vivemos o conceito, claro, de nacional desenvolvimentista. Até desculpe o trocadilho, mas o nacional desenvolvimentista, desde o Estado Novo com Getúlio Vargas. E aí, se a gente avaliar, inclusive, o governo Dilma, se a gente pegar desde JK, enfim, o nacional desenvolvimentismo, ou seja, essa participação ferrenha do Estado na economia, nos acompanha já de longa data. Então, eu primeiro também te devolvo para você poder explicar qual é esse conceito de nacional desenvolvimentismo e o impacto dele em termos econômicos, e se você concorda que, de fato, nós nunca vivemos aí um liberalismo econômico no Brasil. Concordo, acho que as tentativas liberais foram poucas. Vamos pegar uma do século XIX, que era o exercício que o Barão de Mauá tentou implementar na economia ainda imperial, de combater o trabalho escravo, de remunerar o trabalhador e tal, e um período muito curto, desastrado, que foi a abertura econômica do período Collor, né, que teve lá um lampejo de abertura desastradamente administrada e tal, mas era uma ideia de trazer a concorrência para o mercado, concorrência internacional, apesar dos custos de produção brasileiros e tal, enfim. Mas eu acho que você remeteu a um ponto importante. A gente não pode dizer que tem escola certa e escola errada. Quer dizer, acho que no momento histórico que o Brasil aplicou o nacional desenvolvimentismo, seja no varguismo, seja no período militar, ou mesmo até no período dilmista, ele tinha ou não sentido. Eu acho que a gente tem que ter orgulho do que se construiu nesse país, independente de se o período era livre ou não era livre. O que o Getúlio fez tem valor. O que os militares fizeram também tem valor. Quer dizer, o processo, os PNDs, né? A ideia de você produzir um processo autóctone de desenvolvimento nacional, com proteção de fronteiras. Quem quiser vender no mercado grande aqui tem que produzir aqui. Então as multinacionais que querem ter seus produtos no mercado interno têm que estar instaladas aqui. Fez um sentido. A gente tem que dizer o que é bom, o que é ruim. O problema é que, atualmente, pensar nacional de desenvolvimentismo é ficar no passado. O que aconteceu no pós-Guerra Fria e com a nova lógica das cadeias produtivas, nos anos 90, a tal da globalização, é um processo de interação internacional das cadeias. Então, assim, o Brasil, que é um país difícil porque ele é grande, porque ele tem um parque industrial muito amplo e sofisticado, apesar da sua falta de competitividade, ele é um grande país, não é fácil escolher um caminho. Mas o fato é que nós vamos ter que escolher um caminho de inserção internacional. E isso implica em perdas. E é essa dificuldade que o Brasil tem tido, né? A gente não sabe muito o que fazer com o próprio país. Nós vamos ter que perder os anéis para não perder a mão, né? A gente vai ter que abrir uma série de setores para ganhar espaço de acesso ao mercado em outros. E colocar o Brasil num ambiente de competição que, como consequência, vai ter investimento gigantesco no país para reconstruir uma parte da indústria que a gente vai perder no processo de adaptação à nova lógica das cadeias. Então, assim, nesse sentido que eu acho que é importante a gente fazer a crítica ao passado, mas não demonizar o nacional desenvolvimentismo, dizer que hoje ele não se aplica mais. E a gente quer trazer justamente o que você estava levantando. A gente não fez esse exercício liberal. E não é liberalismo, pessoal, não é escancarar as fronteiras, deixar entrar qualquer um, não é isso. É você enfrentar um ambiente de concorrência muito agressivo, que implica em formação de gente, que implica em transferência de tecnologia, que implica em agregação de valor, que a gente sozinho, como país, não vai conseguir fazer. Sozinho você não consegue mais. Tem que deixar entrar e, com isso, aprender. Os brasileiros têm essa capacidade. Se a gente estivesse falando da Venezuela, eu não diria a mesma coisa. Se a gente estivesse falando do Equador, do Peru, eu não diria, mas o Brasil tem essa capacidade. Então a gente tem que enfrentar um demônio que está desenhado aí pelas oposições para botar o Brasil de volta no ciclo de desenvolvimento
no mundo, né? Tem uma questão interessante que o Christian colocou, que se vocês olharem os dados históricos da economia brasileira, nós somos historicamente uma economia fechada. Fechada em termos da nossa participação da balança comercial em relação ao próprio PIB. Só que pensando nesse conceito, a gente olha até mesmo um certo protecionismo da nossa indústria local ou até de alguns setores. E por outro lado, quando a gente olha até mesmo para a economia, olhando para a teoria lá de Davi Ricardo, olhando para vantagens comparativas, quando a gente olha, a gente deve se especializar naquilo em que nós temos vantagem comparativa, ou seja, naquilo que nós temos menor custo de oportunidade. E pensando nesse sentido, como é que você vê de fato a inserção do Brasil e das cadeias, sejam até do agronegócio, até da indústria, nas cadeias globais de valor, e qual que é a lição que nós temos que fazer dentro de casa, primeiro, para aumentar essa inserção internacional e segundo, para que a gente ganhe em termos de competitividade e produtividade? Olha, esse eu acho que é o maior dilema brasileiro, porque justamente não é um país simples. Se fosse o Chile, como fez o Chile fez o seguinte, ele tinha 12 produtos competitivos e alguns serviços. Ele garantiu acesso internacional a todos esses produtos e serviços e abriu o resto. Mas é um país pequeno, com pouca sofisticação. O nosso caso não é fácil. O que a gente acredita que tem que ser feito é o seguinte, quando a gente mantém o mercado fechado, com o custo Brasil como ele é, a gente nunca vai conseguir fazer as reformas. O pessoal fala assim, vocês querem abrir e eu tenho um custo do trabalho muito maior, uma carga tributária absurda, uma infraestrutura capenga, como é que eu vou competir com os caras lá fora? Tem razão. Só que nós estamos esperando há 30 anos fazer essas reformas e não conseguiu fazer dentro de casa. A nossa ideia é a seguinte, a gente faz um processo de abertura planejado e transparente. Pega alguns exemplos, se eu falar demais você me interrompe. Pega um exemplo de bens de capital. Esse país tem empresas que produzem bens de capital, mas não são mais competitivas. Tem uma outra subdivisão que a gente deveria trazer máquinas que produzem máquinas da Itália e da Alemanha. Então essas máquinas pagam 12% de importação, vamos supor. A gente avisa a empresa brasileira, ou a empresa que está no Brasil, olha, nós vamos abrir. Só que não é amanhã você vai zerar a tarifa. Nós vamos fazer um processo, como são as áreas de livre comércio. A tarifa vai cair de 12 para 10, de 10 para 5, de 5 para 2 em 4 anos. Se você quiser continuar no jogo, você tem uma linha de crédito aqui no BNDES. Se você não quiser, você tem tempo de pensar o que você vai fazer, mas vai acontecer. Isso você faz para todos os setores. Ao mesmo tempo, você começa a mexer na desregulamentação da economia, na facilitação. Você mexe na reforma tributária, você mexe na reforma previdenciária, tudo que no trabalho, no custo do trabalho, para você que mostre ao produtor, a quem está aqui investindo, que as condições vão ser menos piores que antes. Isso vai acontecer por pressão externa e vice-versa. Por pressão externa, a situação se arranja. A gente acredita que isso é possível fazer no Brasil ainda. As outras opções são mantém fechado e luta para fazer a desregulamentação, ela não vai acontecer, então nós estamos 30 anos esperando, ou abre tudo de uma vez e provoca um desastre ao quadrado, que foi o que o Collor fez. Sem planejamento, sem avisar ninguém, dá uma radicalizada e o resultado é que só alguns setores vão manter sua competitividade. O Brasil tem um dilema existencial, que é a manufatura não competitiva e o agronegócio competitivo, ainda competitivo. Porque muito negócio fora da fronteira, da porteira, já não é mais competitivo. Dentro da porteira vai ser durante muito tempo, mas fora não é. Mas mesmo assim, você lidar com essas duas forças, uma contra a outra, para se apresentar lá fora, é o grande dilema do Brasil nas negociações internacionais. Voltando a um ponto muito rápido, se me permite, que você me fez a pergunta anterior sobre o liberalismo e os aspectos liberais, quer dizer, essa é uma política liberal por excelência. Quer dizer, você abrir e tentar se inserir no mercado internacional com responsabilidade, consciente das dificuldades internas, mas abrir. Quando se fala de liberalismo nos costumes, no comportamento, isso confunde as pessoas. Isso é a esquerda americana. Isso que as pessoas ficam muito confusas, né? Talvez aqui não, você certamente não, mas nos Estados Unidos os democratas são os liberais. Eles são aqueles que lutam pela diversidade, pelas diferenças, pelo social, né? Pelo padrão americano. Então, quando a gente fala de liberal, vira sempre uma confusão a conversa. Uma coisa é falar de economia, outra coisa é falar de valores. No partido que a gente representa, a gente tem certamente uma visão de mercado, liberalismo e aplicação da economia de mercado, e a gente tem uma visão nos costumes liberal, no sentido da tolerância pelas diferenças, as questões de costume, a gente é tolerante, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer, casamento homoafetivo, a gente tem posições a favor, assim, de liberalidade. E isso tem que ser entendido quando a gente entra nessa discussão político-econômica.
porque senão as pessoas se confundem quando não são um pouco mais versadas nessa matéria, né? Se vocês perceberam, tem um comentário bastante interessante do Christian quando ele fala da abertura comercial, ligado principalmente ao processo de previsibilidade. E além disso, quando a gente olha para essa questão de previsibilidade, tem um outro aspecto que ele falou ligado à desregulamentação. E mais do que isso, ligado à facilidade e à facilitação dos negócios. Só que quando a gente olha isso, e até mesmo para o conceito de liberalismo, algumas pessoas olham para essa redução do papel e do peso do Estado esse que hoje no Brasil parece um paquiderme inchado, gordo, ineficiente. Só que por outro lado, até mesmo provocando agora você, Christian, quando você fala de valores, mas culturalmente nós temos uma população que ainda é muito a favor, eu diria que assim, dessa participação pesada e intensa do Estado. E por outro lado, nós temos uma parcela da população que vê com maus olhos a iniciativa privada, ou seja, que vê como a demonização do capital privado e que expropria o trabalhador. Então eu queria até que você colocasse para a gente como é que você vê isso dentro dessa dualidade que a gente tem, até mesmo dessa questão do liberalismo e até mesmo de como uma parcela da população encara essa visão. A gente no Brasil foi educado, a nossa geração, a geração anterior, a achar que quem tem que induzir o desenvolvimento é o Estado, certo? Que a gente tem uma sociedade desigual e que o Estado é que tem que coordenar o processo de combate às desigualdades. O que a gente está querendo fazer agora é inverter o raciocínio. A gente acha que quem tem que decidir qual é o tamanho que o Estado tem que ter, até onde ele tem que ir, até onde ele tem que intervir, até onde ele tem que definir o destino dos indivíduos, das empresas, é a sociedade. E isso não é muito simples de ser entendido. No entanto, eu quero crer que já está acontecendo hoje um fenômeno muito positivo na minha visão, que é esse discurso que eu estou trazendo aqui já chegou nas bases. Eu faço referência aqui a um estudo que foi feito pela Fundação Perseu Abramo, logo que o Dória foi eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno. E o PT, então, com a sua fundação, fez uma pesquisa nos grotões da cidade de São Paulo para entender como é que ele tinha ganho no primeiro turno. Como é que os mais humildes, os mais pobres votaram no Dória. E qual foi a conclusão da pesquisa? Que as pessoas mais humildes têm como seu pior inimigo, o maior impedidor de se desenvolver, de progredir, de estudar, de crescer, de enriquecer, o Estado. Então, essa ideia é muito poderosa, ela já chegou nas bases, as pessoas percebem já que alguma coisa está muito errada no modelo centralizador e indutor de um grande Estado paternalista tutelador. A dificuldade é fazer com que tudo isso chegue em várias regiões, diferenças sociais enormes, com culturas, subculturas diferentes num país desse tamanho, mas isso já é fato. Não é à toa que o nosso movimento partidário ideológico tem esse caminho e está sendo tão bem aceito. Não fomos nós que inventamos esse pensamento. Ele está sendo compreendido pelas pessoas no seu dia a dia, no seu aprendizado, na sua aprendizagem e na sua experiência de vida. Se o sujeito quer abrir uma barraquinha de cachorro-quente hoje, ele não consegue, porque ele tem, como você dizia antes, a nossa cultura burocrática cartorialista, ele tem que ter uma autorização da prefeitura, uma do IBAMA, uma da Anvisa, uma da fiscalização sanitária e vai, ele não consegue. Isso é anti-negócio, isso é anti-empreendedorismo, anti-desenvolvimento, anti-enriquecimento. Isso é mais poderoso do que um convencimento ideológico sobre o liberalismo ou não. É o dia a dia das pessoas que tem que mudar e aí eu acredito que a gente está num caminho positivo de retomada de desenvolvimento. Aproveitar esse contexto, Christian, quem está nos assistindo e quem é o consumidor, a população que está na ponta, sente esse efeito da desaceleração econômica no seu dia a dia. Seja isso reflexo direto na taxa de desemprego, ou seja a redução da própria renda disponível dessa pessoa. Mas enfim, a grande questão que eu quero colocar aqui para você é a seguinte: como é que você vê o papel das reformas e, mais do que o papel das reformas, quais são os pilares essenciais para que a gente volte a ter um crescimento econômico e crescimento econômico esse com desenvolvimento? Ou seja, quais são os pilares para a nossa economia voltar a crescer? Isso mesmo, você fazia referência ao fim do voo da galinha, né? Esses stop and go, esses crescimentos que a gente tem tido nos últimos 30 anos, que são, você tem um impulso e acredita e depois cai. Por que isso acontece? Porque a gente tem um problema crônico, e vou chegar nas reformas, de um Estado gastador e muito ineficiente. O Estado brasileiro gasta muito e gasta muito mal. Quando ele gasta mal e ele ainda não consegue se sustentar com aquilo que ele arrecada, que já é 40% do que a sociedade produz,
153 dias do seu trabalho anual vai para o governo. Depois você começa a colocar o dinheiro no seu bolso. Pensa nisso. Então ele pega mais recurso na poupança privada, que é o dinheiro das pessoas que estão nos bancos privados. Ele ainda pega mais um bocado de recursos e aí o que sobra de recursos é o que a sociedade tem a seu dispor para o indivíduo, para as empresas fazerem os seus negócios. Então por isso que o crédito, por isso que o juro é alto, por isso que o custo do dinheiro nesse país é tão alto, porque o Estado gasta muito e toma um pedaço do recurso privado para gastar no público. Primeiro ponto, que tem gente que ainda não acha que não é isso, mas é isso. Você me desculpe, é isso. O que tem que ser feito no Brasil? Atrás das reformas, que nós estamos ouvindo falar há 30 anos, e só piorou nos últimos 15, começa pela Previdência. A reforma da Previdência é basicamente o seguinte: esse país arrecada 1,3 trilhão de impostos federais. Todo esse montante de dinheiro vai para Brasília. Desse 1,3 tri, 850 bi vai para aquilo que é social. Aí está educação, saúde, aposentados e pensionistas. Aposentados e pensionistas ficam com uma coisa em torno de 630 bi e está aumentando a cada ano. O mais impressionante no Brasil é que é o seguinte: até aí tudo bem, muitos países têm uma proporção mais ou menos parecida. O problema é quando você abre esses 630 bi e percebe que 10 milhões de brasileiros em 40 milhões de beneficiados ficam com 75% desse recurso. E se você pegar 1 milhão de brasileiros desses 10 milhões, eles ficam com 220 bilhões de reais. Nós estamos falando numa coisa em torno de 11% da arrecadação federal que vai diretamente para o bolso de 1 milhão de brasileiros. Nós somos 206 milhões de brasileiros. Tem alguma coisa muito errada no Brasil. Isso é o quê? São privilégios que foram sendo acumulados na lei nos últimos 30 anos para grupos específicos e corporações. Vamos dar nome a eles, não tem problema. Não são todos, mas são uma boa parte do magistrado, uma parte do Ministério Público, uma parte dos militares. São corporações que têm muitos privilégios e custam muito caro para o país. Isso é a reforma da Previdência, professor. Isso não é... Ninguém vai mexer nos direitos adquiridos. A gente tem que mexer num absurdo que foi construído nos últimos 30 anos e que está levando o recurso da sociedade e a impede de ter investimento para a construção das estradas, das pontes, dos aeroportos. Elas estão indo para o bolso de 1 milhão de brasileiros. Nós temos que mudar isso. Isso é a reforma da Previdência. 70% das pessoas não vão sentir nenhuma diferença no seu rendimento se a gente fizer uma reforma da Previdência meia boca, certo? Então esse é o primeiro ponto. Para não me estender demais, na questão tributária. Quanto tempo a gente fala em reforma tributária? Desde 1988. É o tal do manicômio tributário, né? O que tira a competitividade do país de uma forma dramática. O que está se propondo há um bom tempo é tirar os tributos do consumo, do dia a dia das pessoas. O cidadão comum não sabe que ele compra um pacote de biscoito, ele paga 30% de imposto no preço do biscoito. Ele pega um litro de gasolina, ele paga 50% de imposto no litro de gasolina. Então, e não dá para viver desse jeito, não existe nenhum país que tem isso. O que tem que fazer? Junta todos os impostos que incidem sobre o consumo e estabelece um imposto só, o que chama-se IVA, Imposto de Valor Agregado, no fim da cadeia. Então você facilita, você simplifica uma parte de toda essa confusão. Esse é um primeiro passo, já está escrito há mais de uma década para ser feito. A gente não faz porque não tem vontade política de fazer. Isso é essencial para esse país sair da situação que se encontra, senão ele não vai sair. Nós vamos ficar com os 13 milhões de desempregados e mais 10 milhões de desocupados. Nós temos 92 milhões de pessoas no Brasil em capacidade de trabalho, ativas. Nós temos 23 milhões vivendo de bico. Tem alguma coisa muito errada no Brasil. Tem que mexer nisso. E é isso que a gente pretende fazer quando a gente desregulamentar, quando a gente tirar essas travas, quando a gente fazer essas reformas que não são um bicho de 7 cabeças. É uma facilitação na vida do cidadão e das empresas. Isso são as reformas. Não sei se vocês perceberam, mas juntar um economista com um cientista político, nós passamos aqui a tarde toda falando. E para fechar... Eu tô falando demais, desculpa aí. E para fechar, pessoal, eu só quero aproveitar aqui e para a gente caminhar, para concluir esse nosso bate-papo, que é um prazer enorme. Vocês veem que economia e política, elas andam lado a lado, e isso afeta o seu dia a dia. E o que é mais importante, que a gente está procurando, através desse canal, levar informação e esclarecimento para você, para que você possa, principalmente, tomar a melhor decisão. E quando a gente olha, Cristian, por exemplo, nós somos da geração que nascemos, talvez todos ouviam a questão de o Brasil é o país do futuro. E por um lado a gente parece que está vendo um outro lado do cenário, que é um grande desperdiçador de oportunidades. E aí a questão que eu quero
fechar e jogar a bola para você é o seguinte: a eleição que nós estamos vivendo hoje parece uma novela, e uma novela que tem um desfecho bastante interessante, provavelmente ao final de outubro. E aí eu fecho para você concluir, agradecendo mais uma vez por estar aqui, mas para dizer para quem está nos assistindo, como é que você vê o final desse desfecho, dessa novela, dessa eleição, e como que isso pode afetar diretamente a vida a dia lá daquele empreendedor ou daquela pessoa que está nos assistindo? Olha, eu vejo, eu sou suspeito para dar a resposta que eu vou dar, né? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui contigo e refletir esses aspectos da política e da economia, porque a gente tem que aproximar as ciências. As pessoas tentam ver a economia, às vezes, sem prestar atenção na política, e não há economia sem política. Tinha até um professor meu que, de forma provocativa, dizia assim: a economia é uma ciência subalterna, a grande ciência é a política. Lógico que ele puxava para o nosso lado, mas é uma brincadeira. Na verdade, eu vejo as eleições contemporâneas, as eleições gerais de 2018, como uma grande e uma última oportunidade de o Brasil optar pelo caminho certo. A gente tem um problema gravíssimo, que você deve conhecer bem, deve estar estudando também, que é a nossa pirâmide demográfica. O Brasil entrou nos países que envelhecem em 2012. A gente teria, nos próximos 15 anos, para ficar menos pobre antes de ficar velho, porque o nosso crescimento demográfico para em 2030, daqui 12 anos, nasce um brasileiro e morre um brasileiro. Hoje tem 25 milhões de brasileiros acima de 65 anos. Em 2050 vão ser 75 milhões. Muda tudo, muda a política pública em geral, educação, previdência, saúde, mobilidade, muda completamente. Isso é um espaço curto de tempo. Então a gente realmente perdeu oportunidades na década de 80, perdeu agora essa última década, com a dona Dilma conseguiu fazer a gente perder mais uma década. A gente não tem mais tempo de perder mais uma década, porque a gente vai envelhecer e não vai enriquecer. Para que isso não aconteça, há opções aí nas eleições de 2018. Eu quero dizer que a gente acha que a nossa proposta é a melhor opção. A pergunta que fica e que não cala é: como é que vocês vão, se ganharem, vão lidar com um Congresso hostil? Porque o Congresso, infelizmente, não se renovará da maneira que a gente gostaria. As forças do atraso estarão lá presentes e vão confrontar com a reforma que a gente quer trazer. Esse é uma ruptura, esse é um confronto que o Brasil está esperando assistir há muito tempo. Isso tem que acontecer agora, na democracia. Eu achava lá atrás, ainda jovem, nós todos jovens, que o Lula ia ser isso. Quando ele foi eleito em 2003, 2002, assumiu em 2003, ele seria o confronto, a grande mudança do atraso com o futuro. Infelizmente, ele não foi nada mais do que o mesmo. A cooptação que o Raimundo Faoro escreveu nos Donos do Poder, que é um clássico da política, a cooptação eterna da política brasileira fez com que também o PT fosse vítima disso. A gente quer enfrentar isso e não quer ser vítima. A gente acha que pode, que tem condição de fazer isso. E essa seria a grande transformação da política brasileira para a gente entrar no trilho do desenvolvimento. Christian, obrigado pela participação. Obrigado a você, é um prazer estar aqui. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo rico em economia e política ao mesmo tempo. E mais do que isso, aproveito aqui para fazer um jabá em relação a 2 vídeos que nós já temos aqui. Um primeiro vídeo é em relação com a relação entre a política e a economia. E o segundo não é um vídeo, mas é a nossa série sobre o economês dos presidenciáveis. Fica aí a minha dica para você assistir ambos os vídeos, acompanhar a série e esse outro vídeo. E mais uma vez agradecer a presença do professor Christian aqui. Valeu!